Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora começar a semana. E antes de começar, já peço para que você se inscreva no canal, caso ainda não tenha feito, pois ajuda a aumentar a relevância do material que aqui estou compartilhando. E também peço para que, caso você goste do conteúdo, evidentemente, que curta e compartilhe o vídeo aí com a sua rapaziada, beleza? E ontem o presidente Jair Bolsonaro forçou um pouquinho mais a barra na perspectiva golpista, né? Ele vai aos poucos tentando alargar o espaço de atuação para uma manifestação, para uma ação. Vai tentando angariar força, angariar elementos para que justifiquem uma ação contra os outros dois poderes, né? Ontem foi a forma mais explícita de todas, né? Ele foi para frente de uma unidade militar no Distrito Federal conclamar as Forças Armadas para que fizessem algo, né? Alguma atitude, uma espécie de democracia direta, entre muitas aspas isso, viu? Porque esse conceito é completamente furado, algum tipo de ação das Forças Armadas contra o poder constituído do Congresso Nacional e contra o Supremo Tribunal Federal. Esse ímpeto golpista de Jair Bolsonaro, ele tá claro e ele é transparente ao longo de toda a sua trajetória, né? Ele nunca se furtou a elogiar as ditaduras de direita mundo afora, ele nunca se furtou a elogiar a ditadura militar aqui no Brasil, que nos entregou aquela péssima a década perdida de 1980, com aquele estouro de econômico, da hiperinflação e tudo mais. Vamos lembrar que tudo isso é fruto da construção econômica da ditadura militar nos anos 70. Assim, a gente precisa compreender o fiasco e o quão. Nem estou entrando aqui nas questões democráticas que são essenciais, mas no fiasco administrativo que foi a ditadura militar no Brasil, né? Porque parece hoje, à distância, e as pessoas se esquecem de que toda a tragédia social que vivemos nos anos 80 é reflexo direto da inabilidade, da inapetência dos militares no comando do país ao longo daqueles tenebrosos 21 anos em que eles ficaram no poder, né? Quatro presidentes que não conseguiram colocar das respostas que o povo brasileiro demandava, socialmente falando, né? Aqui nesse ponto nem estou tocando nas questões de direitos humanos e na questão da perspectiva política, né? E aí você vê, né? O Jair Bolsonaro ontem foi para frente dessa unidade militar, falou ali para aquela claque de apoiadores golpistas, e a gente vê algum enfado das instituições ao se posicionarem com as notas de repúdio, né? Eu vi até um meme ali, um gerador automático de notas de repúdio, porque parece que todo final de semana é preciso que Supremo, Congresso, as autoridades brasileiras, as entidades representativas do meio da sociedade civil, né, do meio empresarial, do meio jurídico, do meio da imprensa, venha fazer uma nota de repúdio contra alguma fala ou atitude de Jair Bolsonaro. E ontem mais um passinho para alargar as fronteiras, para tentar cruzar o limite foi dado, né? Os crimes de responsabilidade, os crimes comuns cometidos por Jair Bolsonaro já são claros, né? Já são explícitos e já vão em mais de uma dezena deles. O problema é a questão política, né? A gente vive um momento, eu vi a atualização agora da manhã, em que nós temos 39.144 casos confirmados de coronavírus no Brasil, com 2.484 mortes confirmadas. Sempre levando em conta que a subnotificação no Brasil ela é séria, as entidades estimam aí entre 12 e 15 vezes esse número está. Ele, na verdade, é 12 ou 15 vezes maior, porque a gente não tem capacidade de teste, e os testes estão demorando muito, e a gente está testando muito pouco no Brasil, né? Então, num momento complicado como esse, a maior pandemia que a nossa geração enfrenta, a maior crise sanitária que a nossa geração enfrenta, nós temos que lidar com esse ímpeto golpista de Jair Bolsonaro é muito para os ombros do Brasil, né? E a gente tem três caminhos, né? O impeachment, a gente sabe o custo social, o tempo, a demora e o quão desgastante é todo o processo. A gente viveu duas vezes isso aqui no Brasil recentemente, né, no Fernando Collor e na Dilma Rousseff. A gente sabe que o caminho do impeachment ele é longo, cansativo, desgastante e um custo social tremendo. No momento em que o custo social já está pesado por conta da Covid-19, tem a possibilidade de crime comum, mas aí a gente tem uma postura completamente servil e de joelhos frente a Jair Bolsonaro, do PGR, né, da Procuradoria-Geral da República, do Augusto Aras, perante Bolsonaro, porque esse caminho seria o seguinte:
o procurador apresentaria ao Supremo, ofereceria essa denúncia ao Supremo, que encaminharia à Câmara dos Deputados a possibilidade de julgar ou não. E aí, na Câmara dos Deputados, precisaria daqueles 2/3, né, os 342 deputados, que são os 2/3 da Câmara, para autorizar o julgamento do Supremo. Aí o Supremo julgaria se teve crime, se o Bolsonaro, o presidente, cometeu crime comum ou não. Dependendo do resultado do julgamento, a partir desse momento, o presidente seria afastado e o vice assumiria. E o terceiro é a renúncia, né? Eu não vejo espaço hoje político para uma renúncia sem que seja negociada algum tipo de anistia, né, para com seus filhos. A gente vê que o Flávio, vamos nos recordar que o Flávio Bolsonaro está bastante enrolado, né, em denúncias de corrupção. O gabinete do vereador Carlos Bolsonaro também é investigado pelas rachadinhas, por aquela prática, né, nefasta de você pegar um percentual ou quase totalidade do salário do cara num acordo espúrio que acontece ali em grande parte dos gabinetes do Brasil, infelizmente, e aparentemente nos gabinetes do sobrenome Bolsonaro isso não era diferente. E a gente tem essas três possibilidades: o impeachment, o crime comum, julgado no Supremo com autorização do Congresso Nacional, e também a possibilidade da renúncia. Eu não sei o que fazer, vou ser bastante sincero, assim, porque ele força o limite, ele tenta, o presidente Jair Bolsonaro, ele desrespeita frontalmente a Constituição, ele se sente incomodado com o exercício no poder sob controle, como é típico das democracias, e a ambição de um regime ditatorial nesse contexto de hoje é simplesmente absurdo e inaceitável. E aí a gente fica nessa encruzilhada, com números terríveis em relação ao coronavírus, em relação ao Covid-19, e tendo ainda que focar esforços numa tentativa de preservar a democracia, né, tão combalida no Brasil. E aí, as Forças Armadas, elas têm que sinalizar de uma vez por todas se estão realmente dando suporte à ordem constitucional. Não pode dar uma piscadela em favor do autoritarismo. Eles não podem hesitar em relação à defesa da ordem democrática. Por quê? Você vê os governadores, 20 governadores se posicionando contra o golpismo expresso por Jair Bolsonaro. Você observa o meio jurídico em peso, o Supremo Tribunal Federal, de forma consensual, se defendendo as instituições. A gente precisa cobrar esse tipo de posição também das Forças Armadas, né? Elas não podem se ausentar do debate agora e ficar e tentar algum tipo de contemporização, porque a gente já sabe que a conciliação com Jair Bolsonaro é impossível. Ele mesmo disse ontem que não quer negociar nada. Olha o peso dessa frase. A política é a arte do diálogo, da negociação, do acordo. Então, quem não quer negociar, ele quer impor, né? Ele quer agir por meio da imposição. E isso não existe num ambiente democrático. A essência da democracia é o acordo, é o diálogo, é a negociação. Ele fala que não quer negociar nada, o que se faz com uma pessoa dessa? A perda, a corrosão do poder de Jair Bolsonaro é real. A gente sabe que ele perde, ele tem o seu terço do eleitorado ali muito convicto, mas a gente teria que tentar compreender desse terço quais são as pessoas que votariam ou apoiariam o Jair Bolsonaro não para presidente, mas para ditador, para um golpe realmente, para o exercício do poder ilimitado. Eu tenho a impressão que esse terço não permanece, não sei o percentual, isso demandaria pesquisa, mas esse terço não permanece. E aí, assim, com qual apoio social, com qual apoio popular? As instituições já se mostraram contrárias a isso. Você vê a sociedade civil se posicionando contra. Você não tem um momento no mundo de Guerra Fria, como acontecia naquele contexto dos anos 60, dos anos 70, a Guerra Fria é anterior a isso, sei, evidentemente, desde o fim da Segunda Guerra, em que a gente coloca um mundo bipolar, né, entre Estados Unidos e União Soviética. E naquele contexto de Guerra Fria, depois da Revolução Cubana, os Estados Unidos deram suporte às ditaduras militares na América Latina porque não queriam, tinham muito medo da influência soviética aqui em nosso continente. Hoje o contexto é completamente distinto, né? Você não vê essa possibilidade. Então, eu fico aqui refletindo, imaginando que tipo de suporte ou que tipo de credibilidade teríamos mundo afora com uma ditadura acontecendo no Brasil. E uma ditadura capitaneada pelo Jair Bolsonaro, um líder que é... Um líder não, um presidente, né? Líder é outra coisa. Um presidente que é ridicularizado mundo afora. Você vê que toda a imprensa internacional fica de queixo caído, assim, ela fica abismada
perante o que estamos vivendo hoje no Brasil. E realmente é de ficar abismado mesmo, tamanha irresponsabilidade vinda do gabinete do nosso presidente da República, né? É uma pena, a gente tem que é necessário, eu vou falar assim, confesso até certo enfado em gravar esse vídeo agora, sabe? Você não queria estar falando disso, sinceramente, assim, sabe? Me causa, eu me sinto amassando barro, eu sinto que estou voltando a falar de coisas que já disse, e isso me causa algum tipo de tédio, para ser sincero para você, cara. Mas não dá para deixar passar, sabe? A gente tem que posicionar porque as biografias são escritas, e eu tenho muito zelo do que quando eu não estiver mais por aqui, do que as coisas que eu disse e as coisas para que meus descendentes, as minhas filhas, meus possíveis, talvez, sei lá, netos, venham a olhar para o meu nome e falar. Por isso que é importante posicionar, por isso que é importante gravar, apesar de todo o enfado e da quase inutilidade dessa fala, sendo sincero. Porque Bolsonaro não vai mudar, as instituições precisam se posicionar, a gente precisa cobrar com mais seriedade as falas irresponsáveis, as falas criminosas de Jair Bolsonaro. A parcela do eleitorado dele que apoia esse tipo de sandice aparentemente é muito convicta, o seu espírito golpista é muito enraizado, e aí por isso que eu fico meio chateado de ter que falar mais uma vez disso, mas é importante posicionar. Rapaziada, é isso. Hoje à noite eu vou fazer o vídeo dando continuidade ao Quarentena Mundo Afora. Vamos falar da Austrália. O Thiago Borges mora lá há 11 anos na Austrália, vai contar como é que tá a situação por lá. Essa semana estou vendo aí o que vai rolar. Provavelmente vai rolar Bielorrússia. O meu primo tá lá na Bielorrússia. A gente deve fazer isso aí na quarta-feira. Na quinta-feira a gente deve fazer Bielorrússia. É isso, cara. Então peço o vídeo hoje da Austrália, 10 da noite, a live Quarentena Mundo Afora, falar sobre a Austrália. Mas eles estão todos salvos aí. Organizei uma playlist aqui, onde eu organizei as lives da quarentena, as lives que eu faço com alguém que eu chamei With Little Help from My Friends, né, citando os Beatles, e fiz a playlist Dancing With Myself, das lives que eu fiz sozinho, trocando uma ideia com vocês. Então, fiz essa piadinha ali. Então, as playlists aqui disponíveis no canal. É isso, caso você tenha chegado até aqui, peço para que você curta e compartilhe o vídeo aí, caso tenha gostado. E também peço para que você se inscreva no canal, caso ainda não tenha feito. Beleza? Rapaziada, excelente segunda, hoje véspera de feriado, amanhã trabalho normal, vou fazer vídeo, tudo beleza, certo? É isso. Uma excelente semana para você. Se puder, fique em casa. Forte abraço, meu velho.